como entender a Bíblia. Nesse vídeo eu vou falar para você 6 princípios usados por um dos maiores teólogos da história da igreja. Eu vou falar de uma forma simples, objetiva, você vai conseguir entender e já pode aplicar esses princípios hoje mesmo. Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a entender a palavra de Deus com mais profundidade. É isso que você quer? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, dá um joinha nesse vídeo aí, porque senão o YouTube não vai te entregar os próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. Agora, se você fizer isso, o algoritmo ele vai entender que você gostou desse vídeo e vai te mostrar mais vídeos meus também. Certo? Vamos lá então para o nosso conteúdo de hoje. Como entender a Bíblia? João Calvino provavelmente foi o maior exegeta no século XVI. Aí você pergunta, o que é exegeta? Exatamente alguém que trabalha com o intuito de entender os textos bíblicos e interpretá-los corretamente. E ele era muito fiel na sua forma de interpretar a Bíblia. Calvino tinha um método de interpretação que é chamado método histórico-gramatical. E aí eu vou falar aqui para você 4 princípios que ele usava para interpretar a Bíblia. E se você usar esses princípios, você também vai poder entender a Bíblia de forma correta. Certo? Porque se você quer entender a Bíblia, você precisa interpretar a Bíblia, não é verdade? Então vamos lá. Primeiro princípio é não ficar alegorizando a Bíblia. É aquilo que na teologia a gente chama de alegorese. O que é isso? Come com o quê? Calma aí que eu vou te falar, olha só. Até a reforma protestante do século XVI, que ocorre no século XVI, a forma mais usada para interpretar a Bíblia era a alegoria. Ou seja, é quando você pega um texto da Bíblia e você vai buscar ali um sentido que não está claro nas linhas. Ele talvez está ali nas entrelinhas, nas figuras, não é? Um sentido alegórico é isso. Mas os reformadores, eles rejeitaram completamente essa forma de interpretação porque ela acabava deturpando o verdadeiro sentido da Escritura. E hoje em dia, será que nós temos nos nossos púlpitos muitas pregações de textos que o pregador interpreta alegoricamente? Bom, você tem que assistir aí o vídeo que eu gravei usando uma passagem bíblica interpretada de forma alegórica e depois a interpretação correta, para você entender melhor isso, tá bom? O que é a interpretação alegórica? O vídeo vai estar na descrição desse vídeo aqui, é só você clicar aí quando terminar de assistir esse vídeo de agora, e aí você vai poder conferir na íntegra o vídeo que eu gravei explicando aí a alegoria. Segundo ponto, segundo princípio da interpretação que João Calvino utilizava, que nós também devemos utilizar, é o princípio de enfatizar o sentido literal do texto. Ou seja, ao invés de ficar buscando um sentido, um significado oculto, misterioso, secreto, ao invés de ficar buscando algo que ninguém entendeu antes, entenda o que o autor daquele texto quer dizer. Ou seja, o que Paulo queria dizer, por exemplo, em Romanos 1, entende? O que será que Pedro, por exemplo, queria dizer em 1 Pedro 2? O que será que João queria dizer em João 3? É isso que você tem que ter em mente quando você está lendo a Bíblia. Deus não quer dar novas revelações. O que Deus quer, na verdade, é que você entenda as antigas revelações. Elas são antigas, mas não são ultrapassadas. Elas são antigas, mas não são desatualizadas. Essas revelações transcendem o tempo. Por quê? Porque Deus continua o mesmo e a sua palavra também continua
a mesma. Terceiro princípio que João Calvino defendia para se fazer uma interpretação correta da Bíblia, que você deve aplicar também a partir de hoje na sua forma de ler e interpretar a Bíblia, é o seguinte: depender da operação do Espírito Santo. Sim, esse é o terceiro princípio. A pessoa que não quer estudar a Bíblia, ela é preguiçosa. E o que ela faz? Ela usa uma desculpa. Qual é a desculpa que ela usa? Ela fala assim: olha, eu não estudo a Bíblia porque eu só dependo do Espírito Santo. Conversa fiada, né? Estudar a Bíblia não aniquila a sua dependência do Espírito Santo. Na verdade, muito pelo contrário. Quem quer aprender a Bíblia precisa desesperadamente da ação do Espírito Santo. É impossível você entender a Bíblia sem a ação do Espírito Santo. Sem ele, você não pode entender a Bíblia de modo adequado. E como o Espírito Santo vai trazer esse entendimento para você? Vai cair do céu? Vai ser no automático? Não, meu irmão. Não é assim que funciona. Ah, não, mas eu vou no monte toda semana. Eu evangelizo todo dia. Eu oro igual Daniel, 3 vezes por dia. Eu não falto culto na minha igreja. Tá, mas a pergunta é: quanto tempo você gasta estudando a Bíblia? Quanto tempo você gasta tentando entender e aplicar a palavra de Deus na sua vida? Quarto princípio que você deve usar para entender a Bíblia, interpretá-la de forma correta, é usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Isso mesmo, usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Minha gente, essa é a chamada regra de ouro quando se fala de interpretação da palavra de Deus. A Bíblia é a sua própria Bíblia. Você precisa comparar escritura com escritura. Você precisa comparar uma passagem da Bíblia com outra passagem da Bíblia. Ah, mas cada um interpreta a Bíblia da sua forma. O espírita interpreta a Bíblia da forma deles. Os católicos interpretam a Bíblia da forma deles. Os evangélicos interpretam a Bíblia da forma deles. O que é que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20? Diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Os textos da Bíblia podem ter até várias aplicações, se aplicam para um momento de tristeza, para um momento de alegria, para um momento difícil da vida, para um momento de alguma conquista, para vários momentos existem textos que têm aplicações diversas, mas o sentido do texto é um. O texto tem um sentido. E é esse sentido que você tem que procurar entender. E aí você me pergunta, tá, mas como eu vou saber qual é o sentido correto? Bom, o sentido correto é aquele que a própria Bíblia dá para o seu texto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se eu tiver o entendimento de alguma passagem da Bíblia, mas ele vai contra outros ensinos da palavra de Deus, então o que acontece? Isso significa que o meu entendimento está errado, porque a Bíblia não se contradiz. Então eu falei aqui para você 4 princípios importantes para você entender a palavra de Deus corretamente. Primeiro, não ficar alegorizando a Bíblia. Alegorese, não é você ficar alegorizando tudo. Por exemplo, quando Jesus diz eu sou o pão da vida, é óbvio que ele está falando no sentido figurado, metafórico. Jesus não é um pedaço de pão, né? Então você vai entender esse texto metaforicamente. Mas nem todo texto tem um sentido metafórico. Às vezes está falando de alguma região,
de algum lugar. Quando está falando, por exemplo, de Nazaré, é Nazaré mesmo, não tem um significado espiritual por trás de tudo ali. Então tome cuidado com esse tipo de interpretação. O vídeo, onde eu explico melhor, dou um exemplo bíblico muito claro e clássico do que é interpretar o texto de modo alegórico, o vídeo vai estar aqui na descrição para você. Segundo, enfatizar o sentido literal do texto, né? Foque nisso, na gramática, no texto. Isso aqui é adjetivo, substantivo, verbo, né? A questão aqui tratada é essa, a pergunta é essa, o ponto é esse. Terceiro princípio, depender da operação do Espírito Santo. Você ora ao Espírito Santo, pede que ele ilumine a sua mente, pede a Deus que ilumine a sua mente por meio do teu Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer isso. Mas o meio que ele vai usar para trazer entendimento para você é você estudar a Bíblia. Ele vai usar a sua mente. Não pensa que ele te deu uma cabeça à toa. Deus te deu uma cabeça para você poder pensar. E quarto princípio, usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, que é a regra áurea da hermenêutica. Você que veio comigo até aqui, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Se você viu esses princípios que eu te mostrei e quer começar a aplicá-los, mas você quer ainda uma ajuda maior, você quer ver como isso funciona na prática, então eu vou liberar acesso para você gratuitamente ao meu grupo VIP, aonde eu mando estudos bíblicos ali em primeira mão para você, tá certo? Mando algumas aulas minhas também, você vai poder participar disso gratuitamente. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você que veio comigo aqui até o final, você vai se dar bem, tá? Vai estar escrito aí grupo VIP e você vai ver como você pode entrar para poder começar a receber meus estudos lá no nosso grupo. E também, você que tem vontade de estudar teologia, eu criei agora um curso que é voltado para você, que nunca estudou antes, que quer começar. Agora esse curso é exclusivamente para você, se chama Manual da Teologia. Nós fizemos para ajudar você que quer dar o seu primeiro passo começando o seu estudo teológico. O link do Manual da Teologia vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo também. Bom, espero que você tenha gostado. Não deixe de comentar aqui se foi legal, se você quer que eu grave mais vídeos como esse. Que Deus abençoe você, um grande abraço e eu fui!